Mais uma terça-feira nós estamos aqui, né, para estudar um pouquinho, né? Ok. Tem pauta? Alguém tem pauta hoje? Ah, o Pedro, a Laor. Mais um aqui, ó. Ah, é verdade. Espera. Só um pouquinho aí, pode levar lá. Aqui é o primeiro, aproveite isso. Puxou a orelha aqui. Pois é, puxou a orelha aqui. Vamos continuar aqui com o lado espiritual, aqui fazer a leitura da semana aqui, tá? Maurinho, vamos ler você mesmo. Ah, então vai, Zé Walter é o leitor. A árvore que não dava frutos. Estão vendo? Ok. Um fazendeiro tinha um irmão jardineiro que possuía um magnífico pomar repleto das melhores árvores frutíferas. Sua habilidade e suas maravilhosas árvores eram afamadas em toda parte. Um dia o fazendeiro foi à cidade visitar o irmão e ficou espantado com as fileiras de árvores que cresciam altivas e perfeitas como vela de cera. Olhe, meu irmão, disse o jardineiro, vou lhe dar uma macieira, a melhor do meu pomar. Você, seus filhos e até seus netos irão aproveitar seus frutos. O jardineiro chamou seus auxiliares e ordenou que retirasse a árvore e a levasse para a fazenda do irmão. Assim fizeram e, na manhã seguinte, o fazendeiro ficou indeciso sobre o melhor lugar para plantá-la. Se eu a plantar no morro, dizia para si mesmo, o vento pode bater muito forte, arrancando as deliciosas frutas ainda verdes. Se eu a plantar perto da estrada, os passantes vão vê-la e me roubar as suculentas maçãs. E se eu a plantar muito perto da porta de casa, meus empregados e meus filhos vão pegar todas as frutas. Depois de muito pensar, resolveu plantar a árvore espremida atrás do estábulo, dizendo consigo mesmo, nenhum ladrão sorrateiro vai pensar em olhar lá atrás. Mas que pena, a árvore não deu frutos nem nesse ano, nem no seguinte. O fazendeiro mandou chamar o irmão jardineiro e repreendeu-o furiosamente, dizendo, você me enganou, deu-me uma árvore estéril em vez de frutífera. Afinal, ora bolas, já é o terceiro ano e só brotam mesmo as folhas. Quando viu onde a árvore estava plantada, o jardineiro disse, você plantou a árvore num local exposto somente aos ventos frios, sem sol nem calor. Como quer que dê frutos, flores e frutos? Você plantou essa árvore cheia de ganância e desconfiança. Porque você acha que ela vai retribuir com uma rica e generosa colheita? Antes de dar frutos, precisamos aprender a compartilhar, pois senão seremos como esta árvore, seca, que não tem o que oferecer, porque nunca recebeu o que precisava. Reparta, compartilhe sempre, só assim haverá frutos. Boa semana para todos. Obrigado. Ele é baixa de uma cooperativa. Zé Walter. Dívida no PGFN, põe aí que depois eu falo. Boa noite. Então, eu estou com uma dúvida. Ok. Porque eu estava afastado da área, estou voltando agora. Uhum. Qual que é o seu nome? É Rainer. Rainer, A questão é a seguinte, tem um cliente que a gente está fazendo, e ele é uma revendedora de computadores. Ele arruma computadores e
e vende, né? Então ele tem duas funções. Ele está dentro do Simples Nacional. Eu vou colocar aqui computadores na hora que nós for responder sua pauta, aí você entra com os detalhes aí, ok? Tá. Aí nesse caso ele está dentro do Simples Nacional. Ok, e depois, na hora que for discutir a pauta, nós discutimos, tá? Qual? Oi. Pedro. Notificação você faz. Só? Ah, tem mais uma? Geraldo. Coloca Simples Nacional. Hoje nós vamos embora mais cedo. Tem não, acho que não. Só por aí, né? Ronan. Tem dois senhores aqui, não estou vendo eles pela primeira vez hoje. Gostaria que você apresentasse aí para nós. Aqui do meu lado eu tenho aqui o Darcy. Darcy. Inclusive o Darcy já trabalhou comigo um tempo atrás aí. Ele está aqui para se apresentar e se tiver alguém interessado no trabalho dele, tá? Ela ali, mas já veio. Chegando mais ali, você já sabe. Boa noite. Boa noite. Fique à vontade. Posso falar? Pode falar. Boa noite, colegas. Boa noite. Meu nome é Darcy Venerando dos Santos. Eu estou há quase 16 anos morando em Goiânia. Morei 38 anos em São Paulo. Trabalhei em firma multinacional de navegação marítima, onde a contabilidade era feita em 3 moedas, e na época gerava uma média de 8.000 a 10.000 lançamentos mês, que eu fazia sozinho. Conciliação, tudo, dando os livros todos encadernados. Depois vim para Goiânia. Tive o prazer de conhecer o senhor Alaor, trabalhei com ele vários tempos. De lá para cá estou conseguindo trabalhar ainda. Dou assistência em uns 2 ou 3 escritórios, mas muito pequeno. E eu tenho 79 anos, desculpa, emoção. E ainda me sinto muito vitalício ainda, sabe? Ainda consigo memorizar todo o serviço e estou desempregado fixo assim no escritório como trabalho com o celular hoje já desde 2016. Venho dando freelance, né, como é que chama, né? Faço contabilidade em casa pela internet, online, né? Faço também, às vezes, um contrato, fechar um balanço de uma empresa, 2, fazer alguma coisa. E estou aqui, então, eu falei até com o senhor Everaldo essa semana, que eu conheço desde que eu cheguei aqui, só que não veio encher muita paciência. Inclusive, no escritório que eu trabalho, senhor Everaldo, o programa é do senhor aqui, viu? E estou aqui à disposição dos senhores. Obrigado. Ok. Telefone, colega, seu e O contato seu. contato. O nome é? Darcy, Darcy. E o contato, Cis? Telefone. 99194 0905. Obrigado, boa noite. Ok, Darcy, tá. Não, o outro que eu pensei aqui é o menino aqui. Como que é seu nome? Antônio Silvério. Terceira semana. Olha. Terceira esse ano.
É porque ele nunca sentou na frente. Senta sempre lá atrás, né? É um prazer tê-lo aqui, ok? Vamos lá com o Ronan aqui primeiro. Auxílio doença, Ronan. Boa noite, colegas. Boa noite. A pergunta é o seguinte: é para o empregado afastado, o empregado que está recebendo benefício social, o afastado por saúde, e aquele que está também afastado por acidente de trabalho. As duas situações, recebendo o benefício do INSS. Primeiro, porque adoeceu-se em casa, empregado está recebendo a Previdência. E também o caso daquele que está recebendo o benefício por acidente de trabalho. A empresa está na eminência, vai baixar a empresa. Eu queria saber se essas duas situações, nós já discutimos isso aqui, essas duas situações impedem a empresa de encerrar a sua atividade, que no meu entendimento, aí teria que ser o INSS assumir isto. Nós já discutimos isso aqui, teve algum colega, não sei se foi o Adair, que isso, não sei se ele disse isso, eu tenho um entendimento que isso não impede a empresa encerrar as suas atividades. Eu acho até que juridicamente, ela não quer mais funcionar a empresa. Aí eu estou aqui para discussão com os senhores, se tem o mesmo entendimento, se já conhece isso. É isso aí a situação, senhor. Geraldo, você que é conhecedor aí, quer dar um palpite? Não estava com muita vontade de dar palpite, não. Não, mas já conversando com... Eu estou numa situação dessa também, não fechou. É um produtor rural... Tem um trabalhador que ele está, inclusive, aposentado por invalidez. Só que não foi acidente de trabalho. Aí eu até estava conversando com a Daíra como fazer, porque ela não há interesse mais de ativar a atividade rural dela. Então, segundo a Daíra, através do Ministério do Trabalho, depois você levanta se ligar para a Daíra, através do Ministério do Trabalho você consegue desligar esse pessoal, que devido a empresa não vai ter mais atividade, então não tem como ela ficar com esses empregados. É mais ou menos dessa forma. Tá? Mais alguém, colega, sobre isso? Falar. Tem? Eu não sei, nós discutimos isso na diretoria, isso também, eu estou com um cliente nessa situação, sabe? Eu não vejo razão legal para que a empresa ela seja impedida de baixar, porque o empregado está recebendo o benefício. Aí eu queria ver na prática se teria acontecido com os senhores, ou mesmo também a base legal, alguma coisa nesse sentido. Mas o pensamento é isso aí do Geraldo, né, Geraldo? Deixa o Everaldo comentar aqui. Bem, o caso específico que ele Tá ligado? Ele colocou bem mais extenso, certo? Cada caso é o caso. O caso Geraldo é o cara que está aposentado, certo, por invalidez. Aposentado, está encostado por invalidez. Então, estando encostado por invalidez, Geraldo, se o que eu saiba, ele vai permanecer até um dia, não sei como que vai decidir isso, né? Porque não pode dar baixa nele, né? Pode dar baixa? Hã? Pois então, depende da situação que ele pode dar baixa. Mas no caso dele, é que esses empregados, ele não está por invalidez, certo? Ele está por encostado por acidente de trabalho, que um dia ele pode voltar, e está encostado também, certo? Por doença, que ele um dia pode voltar. No meu entendimento. Então, ele pode dar baixa nele, o dono da empresa vai assumir isso, no dia que ele voltar, ele manda embora sem justa causa, tanto um como o outro. Se ele quiser mandar o outro embora, certo, também, que é por invalidez, que é acidente de trabalho, no dia que ele voltar, ele tem o acidente de trabalho, tem um ano, né, de garantia, né, estabilidade. Ele paga a garantia dele e está resolvida a questão. Não, a questão do cara estar aposentado por invalidez, que quando ele foi acidentado, ele já trabalhava naquele produtor rural. Realmente é quase que você falou, não tem condições de dar baixa na carteira dele. Mas quando se ele tivesse uns 15 anos de contribuições, porque a aposentadoria por invalidez é uma aposentadoria que não é definitiva, entendeu?
Aí, se ele tivesse uns 15 anos de contribuição, aí a aposentadoria dele passava a ser definitiva. Aí sim, aí poderia dar baixa. Entendeu? Porque na realidade, quando você o INSS concedeu a aposentadoria, o contrato de trabalho é suspenso, né? Então, se o contrato de trabalho é suspenso, então não tem obrigação nenhuma da empresa, a não ser dentro de 10 anos, como você falou, 5, 10 anos, se o INSS resolver suspender a aposentadoria dele, sim, a empresa teria, mas dentro desse período já não tem indenização nenhuma a cumprir, né? Férias ele já perdeu, porque o contrato ficou suspenso vários anos. Então tá. Agora a questão do Ronan aqui é mais complicado, porque o cidadão entrou de licença agora. Então, quando você entra de licença, o contrato de trabalho também é suspenso. Mas só que dentro dessa suspensão do contrato de trabalho, ele é um contrato de licença doença que pode ser de 45 dias, pode ser de 90 dias, pode ser de 6 meses. Que geralmente, quando passa de 6 meses, geralmente o INSS já dá aquele veredito de aposentadoria por invalidez, que é aquela aposentadoria que pode, depois de 10 anos, pode retroagir. Chegou o professor, agora eu estou em casa. Boa noite, meu grande. Então, acho que até essa aí que é brava. Agora a questão maior é essa. A empresa faliu, precisa fechar as portas. Eu sei que o Odair já chegou aqui, mas eu vou já questioná-lo. Quando a empresa está com um funcionário afastado por auxílio-doença ou por auxílio acidente de trabalho, e a empresa faliu, qual que é o procedimento? Você já deu essa aula aqui, mas nós estamos precisando de... Bom, enquanto não baixar a empresa, o contrato está suspenso, né? E o empregado não pode ser demitido. Uma vez baixada a empresa, automaticamente o contrato encerra-se como se fosse sem justa causa. Aí, pode perguntar, Rona. Porque a personalidade jurídica não existe mais. Não existindo a personalidade jurídica, gera todos os direitos em favor do empregado, como dispensa sem justa causa. Daír, nós até lembramos aqui de você, nessa pergunta, é o seguinte: nenhuma dessas situações impede que a empresa baixe os seus cadastros, o seu registro, né? Nenhuma dessas situações é fato impeditivo para ela baixar. Não. A iniciativa da empresa corre normal por meio administrativo, né? Certo. Uma vez é tomada a decisão administrativa, o contrato que está suspenso encerra-se como se fosse sem justa causa, porque ela tomou o livre-arbítrio de se encerrar. Eu até, inclusive, citei o seu nome hoje, assim, um empresário dizendo para ele, e ele citou alguns artigos da lei, né, da reforma trabalhista e um outro, de que não poderia baixar a empresa, embora o artigo dele não estava claro. Mas eu lembrei de que nós tínhamos discutido isso aqui, que isto até na maneira de ver a parte jurídica não poderia ser fato impeditivo para a empresa deixar de baixar. Ela não tem mais interesse no mercado e ficar ali com seus cadastros ativos ou sujeito a outras penalidades, outras obrigações acessórias por causa daquela situação. E que aquele quadro iria para a Previdência Social. Passaria para a Previdência Social aquela situação do pagamento daquelas obrigações, estando recebendo esses benefícios. Antigamente tinha esse raciocínio. Hoje a interpretação é que é dispensa sem justa causa, porque o ato jurídico da personalidade jurídica da empresa encerrando é motivo para sem justa causa. Tá. Fala, Geraldo. Daí, esse caso de justa causa, tem justa causa, né? Sem justa causa, se ele for para o centro de trabalho, paga aquela indenização do ano, né? Ou não? Aí né? Tem o artigo 118 da 8.213. E aquele que é por doença, simplesmente ele manda embora sem justa causa, paga o direito dele, pronto. Correto. Férias vencidas, se houver. E só isso.
O 118 lá diz que é um ano só de estabilidade. Então é isso. Pois é, mas você vai ter que indenizar a estabilidade. Vai porque está previsto no 118 do 8.213. Tranquilo. Adair, então aquele que está afastado, aquele que está recebendo benefício, não por acidente de trabalho, um acidente que ele sofreu lá na sua residência, não estava no trabalho, mas está afastado por doença, recebendo a Previdência Social. A empresa pode encerrar o seu contrato e pagando todas as suas verbas de direito até o seu afastamento. Correto. No caso, certamente é só férias vencidas, né? Porque o resto já foi tudo liquidado tempestivamente. Certo. E ele continua de licença pela Previdência de forma normal. Deixa eu fazer outra pergunta para você aqui, Adair, que me perguntaram. Vamos ver se os nossos pensamentos de interpretação. O cidadão pegou 15 dias de licença por conta da empresa. Tá. O médico deu 15 dias para ele. Ele fez uma cirurgia. Só que aí os 15 dias venceu no sábado. Aí, na segunda-feira, ele vai fazer a outra cirurgia. Ele fez uma cirurgia de um olho e vai fazer do outro olho. Então, os 15 dias dele venceu na sexta-feira. Então, sábado não tem expediente, domingo não tem expediente, segunda-feira ele vai novamente fazer outra cirurgia, provavelmente vai pegar mais 15 dias. Esses segundos 15 dias, tem que encaminhar ele para a Previdência. Tá? Sim, porque o CID é o mesmo. É correto. E o artigo 75 do Decreto 3.048, um dos seus parágrafos lá prevê essa condição. A empresa já liquidou os 15 primeiros dias, aí é uma sequência. O médico não é obrigado a colocar o CID, mas a pedido do paciente ele pode colocar. E a orientação do empregador é que se coloque esse CID, exatamente para fim desse controle. Para ficar idêntico, né? E pagaria em folha os 15 dias, mais o sábado e o domingo, que é mês fechado? Não, a sequência aí já corre por conta da Previdência, né? Porque, naturalmente, o médico já vai dar um atestado, incorporando tudo. Mas o atestado, provavelmente eu não sei, mas provavelmente o atestado deve vir com data de segunda-feira. Se vier com data de segunda-feira, aí ficou um hiato no meio, né? Aí teria que pagar os 2 dias, porque a empresa estava fechada, não tinha condição de retornar ao trabalho. Não está certo. E mesmo se tivesse, teria atestado para justificar, né? A interpretação nossa está batendo. Ok. Vamos lá com a Laura agora. Vamos ver a baixa da cooperativa. A cooperativa está paralisada desde 2010. Então, não fez nada, não tem contabilidade, está devendo, está inapta, né? O CNPJ dela está inativo lá. Mas ela está devendo à Receita aquelas informações, DCTF, declaração de 2014. E nesse caso aí de baixar essa cooperativa, basta eu realizar só uma assembleia e baixar essa cooperativa, sem contabilidade, sem nada, é só regularizar junto à Receita Federal? No caso, vamos analisar. Em termos, você vai precisar de uma dissolução na Assembleia lá, dissolvendo a cooperativa. De 2010 para cá, não tem nenhuma reunião, certo? Não tem nenhuma Assembleia. Mas a cooperativa não é registrada em junta comercial? É registrada na junta, na JUSEG. Então você vai ter que fazer uma Assembleia dissolvendo ela e registrar na junta. Nesse caso aí, eu não preciso fazer a contabilidade dela, basta fazer só a ata. Não, primeira coisa, você vai verificar as pendências na Receita Federal. Isso. Quantos DCTF está atrasado, quantas declarações. No caso, ela estava sujeita aí o SCD, né? O SF, aliás. Deixa eu pôr o Everaldo para falar aqui, depois a de 2014 eu tenho que apresentar. Porque, na realidade, quando está inativa, você apresenta só a de janeiro. Não, a declaração de 2014, né? Essa está pedindo lá para apresentar.
Bem, que é a declaração que você está falando aí, é o STF e o SCD? Da IPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Pois é, porque da IPJ foi substituído pelo SF. Foi substituído pelo... Justamente em 2014. Né? Agora, se ela está pendente lá, você vai ter que ver na Receita o que vai substituir essa da IPJ. Fala, Veraldo. Deixa o Veraldo saber. Vai falar primeiro, Geraldo? Seguinte, esqueci o nome. Alaor. Pergunto. Para se dar baixa na junta comercial, qual a certidão que eu tenho que levar? Certidão. Não, perdão aí. Ela não é na junta, não, é no cartório. É cartório dela. É cartório. Tem que levar a certidão negativa da Receita Federal, tem que uma série de certidões lá. Então, se ela está devendo, não vai conseguir, né? Não, na realidade, então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é legalizar ela, verificar essa pendência, que deixa o menino dar um palpite aqui para nós, que pega o microfone lá um pouquinho. Depois nós continuamos aqui. Deixa. Ok, está ouvindo, tá? Está ouvindo, tranquilo. Bem, esse caso dele aí, a DIPJ, né, que é a Declaração de Pessoa Jurídica, 2014, ele vai ter que mandar normal, porque nesse período ainda não é DCTF. Então ele manda ela zerada, aí as DCTF que ele tiver lá pendente, que não tiver débito aberto, né, em valores, só mês DCTF, CFIP, ele vai mandar mês a mês zerado, ou ano a ano DCTF, cada janeiro zerado, e a CFIP também, cada janeiro zerado. Aí limpou, acabou. Certo? Porque nós estamos agora com aquele problema que a Receita está fazendo o quê? Está suspendendo, né, suspensão por omissão de declarações. A maioria que aparece lá, sempre tem, lá atrás, já vem 2013, 2014, que não mandou da IPJ. Então, aí você mandou aquilo ali e automático ele já ativa a empresa de novo. É só fazer isso e está regularizado. Tá. Fala aí, Geraldo, para nós. Não, é só uma observação. Pelo que eu entendo, cooperativa é na JUSEG. Será que ela não tem mais de 10 anos sem arquivar algum documento? Se ela tiver mais de 10 anos, provável que ela já está cancelada. Ela estando cancelada, aí pega uma certidão, onde que informa que ela está cancelada, aí ela procede às baixas na Receita Federal. Entendeu? Em relação à GFIP, se realmente ela estava inativa, vai lá na primeira GFIP e faz ela, aí limpa todas as demais. Entendeu? Não precisa fazer janeiro, não existe isso não. Se realmente todo o período que ela está inativa, ela vai lá e informa a CFIP no primeiro mês que ela está inativa, o resto paga muito. A DCTF, sim, todo janeiro tem que fazer. Aí essa daqui, toda a GFIP, ela vai pagar a multa da primeira, né? E também a DCTF, multa de uma vez por ano. Ela, se ela tiver 10 anos, 10 multa, né? Não, se ela tiver 10 anos, não. Mas na realidade é o que o Geraldo comentou aqui, Alaor. Mas você disse que é no cartório. Que a junta, quando o seu ato constitutivo passa de 10 anos, você não fez nenhuma alteração, eles cancelam. Então, a partir do momento daquele cancelamento, então você também não deveria apresentar, porque juridicamente ela não existia. Então, você vai requerer a baixa anterior à data. Talvez você não precise apresentar a DCTF, vai apresentar a DCTF da data que foi dissolvida a cooperativa, ou no cartório, ou na junta. Na junta, geralmente, você pega a certidão simplificada, com 10 anos de atraso lá, vamos supor que é 10 anos, então você não tem obrigatoriedade de apresentar a DCTF para trás mais. Não, mas não é cartório mesmo. É cartório.
Porque é o que o Geraldo falou, geralmente a gente vê cooperativa sendo registrada, seus atos constitutivos registrados na junta comercial. Agora, no caso aí da DCTF, ele vai pagar a multa de uma por ano? É, de uma por ano. É? Todo janeiro você vai pagar. Só que, como ela estava inativa, a multa é mais barata. É 200 com redução de 50%, cai para 100. Certo. Já melhorou, né? Aí no, hein? Já melhorou, né? Já melhorou. Aí no caso, então, é só fazer a ata e dar entrada no cartório, pedindo a baixa. Correto. Se o cartório tivesse esse dispositivo que a junta comercial tem de te dar o ato constitutivo cancelado lá atrás, talvez aí você não teria que apresentar determinados DCTF. Mas o cartório tem esse mesmo procedimento do JUSEG? Não, o que eu conheço, não. Não tem, não. Tá? Aí eu estava atrás de você chegou agora, a cooperativa é com você. Boa noite. Então, você viu o CNPJ dela? Com certeza ela está inapta. Se ela estiver inapta, o senhor tem que fazer um certificado, tem uma empresa, depois me procura que faz. Ou o senhor faz uma procuração direto na Receita Federal, coloca seus dados, aí você acessa e faz as declarações. Você muda o perfil lá, e aí aparece ela lá, você faz tudinho. Você já fez essa declaração? Pois é, se você fez a declaração, então você entra com o seu perfil. Você sabe entrar com o seu perfil? Pois é. Aí você faz tudo isso daí, já faz DCTF, já mete pé. Aí é muito importante você fazer uma busca em cartório, qual é a situação que está lá. Porque às vezes o cartório, ele não baixa, porque é DREI, é o Departamento Geral do Comércio que lançou essa norma das empresas que não movimentaram lá na junta comercial, nada, nenhum ato, é baixa de ofício. O cartório, o senhor terá que no cartório que registrou, você sabe qual cartório, porque o estatuto lá dela está escrito o carimbo lá. Aí o senhor vai lá, que talvez ele tenha um meio rápido de baixar sem você fazer qualquer outra coisa, tá? Ok, então. Vamos aqui com o José Walter aqui, vamos falar de dívida com a PGFN. Em primeiro lugar, até meu filho pediu que eu transmitisse aqui, ele vai dar um curso de formação Aprendendo é Social. Vai ser dia 15 do 6, 13 do 6, lá no CRC. Me parece só 30, serão só 30, turma de 30, me parece só tem 11 vagas. Então ele vai ter esse curso lá, correto? Certo. Outro detalhe, a PGFN veio uma dívida, aliás, a PGFN agora está distribuindo, de uma empresa, eu já peguei tudo, já está tudo em PDF, só que eu não consegui transmitir pelo Regulariza. Por que eu não consegui? Porque não tem o nome do processo, o número do auto. Então lá eles pedem. E outra eu tenho que verificar, eu preciso de um extrato para ver o que é que está inserido ali, porque eu acho que já foi parcelado. A pergunta é o seguinte: para ir na PGFN, eu preciso de senha ou é só chegar lá? Como que é? Que bom. Mas pelo ECAC você não conseguiu visualizar isso, não? Não consegui. Porque quando você visualiza no ECAC, você vai lá no CISPAR. José Walter, o senhor vai lá e conversa com o Valdir, das 8 às 11, depois das 14 às 17. O senhor não consegue ver o Regulariza porque ele está com problema. A Receita Federal criou aquela situação e você não acessa nada.
Aí, o senhor leva a sua procuração, se não for do seu cliente, tem que levar seus documentos pessoais, e o Valdir, gente boa demais da conta, resolve tudinho para o senhor. Ele dá uma senha, se for o caso, ele faz parcelamento. Lá é muito bom, o Valdir. Mas porque hoje entrei no Regularize, fui no Cispar disponibilizou o débito lá de boa. Não, mas hoje, ontem estava com problema. Ontem estava, mas hoje está funcionando. Só que ele não solta o que as dívidas referentes fala que é sobre Previdência Social, mas não solta mês tal. Isso aí que eu preciso do extrato. Na situação fiscal, você foi lá na situação fiscal e... Isso, só que a situação fiscal lá da Receita... Da Previdência? Já mandou para a Procuradoria. Para a Procuradoria. A Procuradoria não me mostra quais que são os meses, certo? Só falou assim que eu fui lá na Procuradoria esses dias, lá embaixo no balcão, me falaram que é de mês tal a tal, mas eu quero saber quais que foram e tal. E o outro que eu queria já transmitir, já está tudo prontinho, que eu queria transmitir já a regularização, eu não consegui, porque ele está pedindo lá o número do processo, eu não tenho. Não veio, na carta não veio, só falou que está... Então é um problema sério nesse caso. Deixa o Adair falar um negocinho. O que era mesmo? De errado, é 9491. Eu dei 9194, você pode arrumar para é 9491. Eu esqueci de falar, senhor José Walter, não precisa de senha, é por ordem de chegada. Eu esqueci de falar. Então, liberou mais a PGFN, porque até então estava precisando de senha, né? Não, né? Então tá bom. Doutor Valdir, né? Então tá bom, nós vamos chegar lá. Fala aí, José. Só completando aí, a Divina já deu a dica na PGN. Há 2 anos atrás eu estive na Receita Federal, no CAC. Eles me deram um espelho também com relatório por competência da parte previdenciária, especificando inclusive segurado e a parte patronal. Eu lá vi a CAC, eu agendei e consegui ir lá também. Mas uso o procedimento da Divina primeiro aí. Se não conseguir, tenta no CAC. Há 2 anos atrás eu consegui. Porque parece também que lá pelo meu INSS, você digita lá, mas precisa de senha. Você tem que fazer a senha, tudo. Você acessa todos os seus pagamentos e as pendências. Com o certificado digital, você consegue as demais contribuições e impostos na Receita Federal. Porque você entra em todos os pagamentos e a falha dos pagamentos. Da Previdência, eu consegui via o CAC. Eles deram todo espelho. Foi um condomínio que eu peguei. Mas você foi pessoalmente no CAC, no CAC, né? Lá no CAC, no conta corrente. Era saque, agora é CAC. Eu peguei o condomínio, estava tudo complicado, o síndico sumiu com tudo, e eu tive que usar esse procedimento. SD, SF, SF, né? SF. Então, ok, então. Qualquer novidade, Zé Walter, você me informa para nós, então, como que você procedeu. Se o doutor Valdir atender você lá, você... aí é bom. Vamos lá com o Rainer. Serviço de computador, está no Simples. Como é que é? Agora você pode explicar aí. Sim, porque a gente estamos com ele lá, mas é uma dúvida assim, porque eu estou fora da área há muito tempo, né? O meu sócio trabalhava mais de DP, ele fazia mais departamento pessoal, folha de pagamento. Então a dúvida é a seguinte: a gente tem uma empresa que ela comercializa e arruma computadores, ela está dentro do Simples Nacional. Nesse caso, ela vai emitir dois impostos, né, que eu falei para o rapaz lá que era o dono, que é o ISS e o ICMS. Isso aí vai tudo numa guia só que vem, pelo Simples Nacional? Uma guia só já gera, né? Se ela está no Simples, você vai ter no anexo 1 e no anexo 3. O serviço todo no anexo 3 e a venda ou a revenda no anexo 1. Certo? Tá.
Obrigado, hein? Aí você vai dentro do nosso programa, você faz direitinho, né? Tá? A hora de lançar as notas, você já vai direcioná-la para o anexo 1 ou para o anexo 3, depois você vai pedir a apuração, o que for para o anexo 3 vai ter o ISS automático. 2% automático. E o que for anexo 1, revenda, vai ser 1,75, parece que começa. Dependendo da faixa é 0, né? Ah, tá. Ok. Tem. Aí tem. Ah, tá, o INSS. Ah, tá. Que é os encargos. Fala no microfone aí, Pedro, para nós escutar também. Não, tá, obrigado, hein? Já deu para tirar a dúvida. Não é porque perguntou quantas guias ele ia pagar por mês, que você falou para ele que era 2 guias, né? Né? Do INSS e do Simples, né? E tem o FGTS também. Ah, não, mas sobre a tributação da venda e do serviço, é uma guia só. Tá. Agora ele também. É com você mesmo, Pedro, aí vamos falar do Cefaz aí. Ah, tá. É o seguinte, eu até conversei com o Ronan, né, Ronan? E você pediu para colocar na pauta, certo? Eu tenho um cliente que ele recebeu a notificação, né? E essa notificação veio errada, né? O fiscal colocou 1/1 de 2017 a 31/1 de 2017, certo? De uma falha no sistema lá. E a gente identificou essa falha, né? E que eu queria, como a notificação está errada, é do mês de janeiro e não do ano todo, né? Eu pensei que podia retificar todo, né? Resolver o mês de janeiro, já que o fiscal está entrar com defesa no mês de janeiro, e os outros meses que não colocou na notificação, eu retificar, certo? Porém, eu tive acesso ao autos, né? E agora eu não sei se eu posso usar esse artifício. Deixa eu dizer o que um colega está dizendo aí, é o seguinte, ele recebeu uma notificação para cumprimento de uma obrigação tributária. Só porque ele estava omisso um período de janeiro a dezembro do ano 2017. Ele tinha uma obrigação a cumprir de janeiro a dezembro de 2017. Certo? E a Cefaz notificou somente o mês de janeiro. E com isto nós sabemos, uma vez notificado, você até retifica, mas não vai surgir os efeitos tributários, porque já está notificado pelo Estado. Só o Estado pode mexer naquilo ali. E ele está perguntando como, por um erro técnico lá da Cefaz, não foram notificados os outros meses. Se convém a ele mexer nesses meses todos, retificando esses outros e deixando somente o janeiro sem retificar. É isso? É isto. E o mês de janeiro ainda posso entrar com defesa, certo? Porque colocou a receita do ano todo. Certo. Então é isto. Durante esse período de janeiro a dezembro, a Cefaz notificou todo em janeiro a receita toda do ano, sendo que essa movimentação era de todo o período, de janeiro, fevereiro, março a dezembro, mas ela atribuiu tudo aquilo como se tivesse ocorrido em janeiro. Aí o meu entendimento, eu disse para o colega, isso foi um erro técnico lá da emissão do auto de infração. E aí ele está aqui querendo saber se ele pode retificar ou não. O meu entendimento, que vai passar para a Divina, o meu entendimento que eu disse para ele, que não convinha ele fazer isso, retificar, digamos assim, aguardando somente sucesso neste ato. Vai lá com a Divina, por favor. Antes de passar para a Divina, deixa eu ver o comentário. Pergunto, o auto de infração refere-se a quê? Oi? O auto refere-se a quê? Origem de quê? Na verdade é o seguinte, só para explicar rapidão aqui. O sistema da empresa, ele gerava 2 arquivos XML, certo? E o pessoal orientou a gente pegar o arquivo XML numa pasta. E nós pegamos, aí umas notas fiscais ficou sem lançar no sistema. Aí, né, quando a gente descobriu esse furo, né, por causa da notificação, né, a gente descobriu umas notas que não foram lançadas, certo? Então o Cefaz está cobrando imposto dessas notas aí que não foram lançadas. Tá bom. Então, eu pergunto, o ato praticado, houve omissão de receita? Exatamente. Tá bom. Se houve omissão de receita comprovadas,
certo? Aumenta, aí está bem claro, certo? Que se você procurar para você estar passando na regularidade, desde que pague, você tem que pagar, certo? Essa omissão de receitas que você tem. Certo. Não, o empresário está consciente disso. Não, pagando a omissão de receita, é que o não. Então, se pagando a omissão de receita, você e vai entregar, certo, de janeiro para frente aquelas obrigações acessórias, na meu ver, não vai ter penalidade. E não vai ter na outra, porque o auto-infração que ele efetuou, há um vício, certo? Então, na meu entendimento, você salvaria de todas elas. Agora, sem pagar o imposto, nada. Não, pagando o imposto, salva de tudo. Deixa. A minha preocupação aqui é o seguinte, né? Aqui na notificação fala só o mês de janeiro. Só que eu tive acesso ao auto, e o auto é o ano todo. Pois é, inclusive nós tínhamos até conversado, é o seguinte, que a notificação, ela simplesmente está notificando, mas o Estado já lavrou o auto. E que ele vai entrar com defesa é do auto, não é da notificação. E o auto está com o período correto. Exatamente. E tudo normal. Então, se você tem interesse de pagar com desconto, não deveria entrar com defesa. Mas se você quer ganhar tempo, eu acho que você deveria entrar com defesa, acompanhar direitinho, verificar, se te pegar, vai para a segunda instância. Quando chegar um parcelamento aí, com perdão, talvez você está dentro do perdão e requer essa situação. Porque a notificação está errada, mas o auto está certo. O auto está te autuando no período correto. E você vai defender o auto, não é a notificação. Então, se você quer ganhar tempo, faça isso, faça a defesa, porque você vai ganhar um tempo bom. Vai dilatar seu tempo, vai pagar com mais juro, vai pagar com mais juro, mas aí você vai aguardar talvez a sua defesa alcance um novo perdão aí, quem sabe, né? Você não acha que ele vai ganhar a multa formal, não, né? Não. A multa formal ele não ganha, não? Não, a multa já ganhou. A multa, o alto é da multa formal, mais a sonegação. A omissão. Eu não discuto sonegação, porque tem que pagar. Certo. Mas o ato de ele não ter entregue a multa formal, que eu falo da multa formal, que ele não paga, porque formalmente não está correto, certo? Só isso. Agora, o principal tem que pagar, não tem jeito. Uhum. Ok, deixa o Ronan comentar aqui. Colega, é o seguinte, naquele dia que você fez a colocação, para mim mais o Eli, eu não entendi direito. Agora eu entendi com a colocação do Eli. O fiscal, ele levantou todo o período do auto de infração. Concordo em gênero, nome e grau com ele. Se você mexer qualquer coisa, sair contra, querendo se beneficiar, porque na notificação não relacionou os meses, você vai perder. Ele está certinho. Aí é você se beneficiar dos descontos para pagamento à vista, aquelas condições lá, se convira a você. Caso contrário, é um recurso, se não tiver condições, para parcelar, mas esse recurso não vai ganhar também não, porque o que prevalece é o auto de infração. Agora eu entendi. Certo. Vê com a divina lá. Só para a multa formal, o montante é de quanto, a multa formal? Não, o valor de 150. Hã? A multa formal? Não, parece que foi 150 do valor devido, uns 12 mil. Não, aí tem que separar uma coisa da outra. Multa formal é uma coisa e o principal é outra. Mas sabe o que é? A multa foi mais ou menos uns 12 mil. Não, mas a multa formal lá não existe, porque foi omissão de receita. A omissão de receita, ele autua, aplica os 17% e pronto. Não, essa eu não discuto. Agora estou falando da multa formal. Não tem a multa formal. Só pode entrar para você aproveitar disso da multa formal. Da outra não tem jeito. Da multa principal. Acho que foi só a multa sobre a omissão de vendas. Né? A multa é sobre a omissão de vendas. Calculou o imposto, aí vem o imposto, mais a multa sobre 150%. 150%, Mas como vai pagar lá, parece que tem 80% de redução. Né? Agora, é aquilo que eu falei. Se você não tem condições de pagar agora, entra com defesa. Para pelo menos o seu nome fica sob júdice. Não está devendo e não está. Fala, Divino, perdão. Então é o seguinte, já tinha falado com ele. Ele tem que arrumar uma pessoa, um advogado, e instruir o processo. O seu livro de saída, esse está correto? Porque em 2017 você já deve ter feito ele. Ele está correto? Tá. Já é uma prova que você vai anexar.
O XML que você busca lá, você faz com o certificado digital da empresa, você faz o espelho dele, printa, tá correto? Tá? Não, estou falando de acordo com o livro. Tá, não, ele puxou só um XML. Tá bom, não, deixa eu fazer a pergunta e ele vai responder, senão não tem jeito de explicar. Não, o XML seu está correto ou você não fez nada e lançou só no mês de janeiro? Porque, vou te explicar. Porque se você tiver o XML mês a mês, você vai printar, colocar na defesa. Se o seu livro que você registra até 28 de fevereiro, lá tiver correto, ele está impresso, você vai mandar, tirar do seu computador, mandar, dizendo que o XML que você mandou lá do mês de janeiro, ele é dividido de janeiro a dezembro, provando. E pede a instrução para você fazer a correção no auto do processo. Se ele julgar procedente, falar que não, aí você paga tudo, tem que pagar IPT saudações. E depois de auto-infração, você perdeu o direito da espontaneidade. Artigo 138 do CTN, ele está vigente ainda. Ele está vigente ainda lá. Artigo 138, você perdeu. Você não pode fazer nada, exclusivamente de nada, que você já está sobre orientação fiscal. Qualquer coisa que você fizer, é nulo de pleno direito. Você tem que fazer o processo, instruir direitinho, com documentação. Se você achar que está omisso e é grande a multa de janeiro, que você vai pagar de dezembro, está tudo no mês de janeiro acumulado, você pede a instrução que você quer conferir, fazer a retificação da DASN para poder organizar. Requer urgência, fala com o fiscal, leva lá, dá entrada no protocolo e aguarda. É isso. A questão maior, Divino, é o seguinte: quando ele puxou o XML, tem a 55 e a 65. Ele puxou só a 65, a 55 não puxou. Então o livro dele está diferente Aí ele vai pedir, o que eu estou falando, ele vai pedir para regularizar os livros fiscais. Aí ele vai excluir aquele livro lá na delegacia fiscal, você vai fazer um novo livro sobre orientação fiscal. E vai fazer organizado, instrui bastante o processo, que o fiscal é gente. Ele vai entender que o Estado não quer onerar o cliente. Agora, as multas por omissão, eu acho que não cai. Igual aí ele falou. Pode ser que vai levando e deve ter o plano, sempre tem aquele perdão, aquele descontão, né? Mas aí o cliente seu tem que decidir. Você não decida por ele. Conversa com ele nesse aspecto. Divina, deixa eu só dizer para você, uma vez notificado pela fiscalização, o contribuinte não pode mais fazer pedido para alterações, que ele não vai alterar nada. Se ele instruir o processo, o máximo que ele fazer, mas deixa o fiscal falar, uai. Mas ele já foi notificado. Ele já foi notificado e ele quer regularizar a situação de acordo com o verdadeiro Eu já vi casos assim. Eu fiz lá em Aparecida de Goiânia, ele não tinha feito nada, ele foi lá e multou. Aí eu fiz as DASNs de janeiro a dezembro, caiu o imposto, não vai perdoar não, vai ter as multas. Mas você regulariza e melhora a condição, porque o Estado não quer ver a empresa fundada não. Ele não sabia, por isso que ele lançou em janeiro. E você vai provar pelo XML que é verdadeiro, janeiro, fevereiro, março, 55 e 65. O máximo que ele falar é não. Só você dá bem rápido. Ok. Aquilo que eu falei para você, quiser ganhar tempo, vai ainda atrás disso aí. Ok. Mas é muito difícil o fiscal abrir mão do alto, né? Líquido certo. Mas você é perita nisso aí, eu não vou discutir. Beleza. Vamos aqui com o Geraldo aqui. Falar do simples complicado. A situação, a empresa, o KNAI dela é 4399199. O que seria esse KNAI? É da construção civil. Então, se ela tiver, quando ela presta serviço na parte da construção civil, ela está no anexo 4. E no anexo 4, até começa o Sistema Nacional com 4,5. Mas aí ela tem que pagar os 20% da folha. Só que, ultimamente, ela está prestando serviços, vamos supor, pinturas, em prédios velhos, né? Então, aí, conforme o ato declaratório interpretativo 8,
não me falha a memória, que é de 2013. Então, nesse caso, ela vai para o anexo 3. Aí no anexo 3 já começa com 6%. Tudo bem. Mas aí ela vai ficar livre dos 20%. Mas a minha preocupação é ele não pagar esses 20%, porque embora o serviço que ela prestou no mês de abril é tudo do anexo 3, então ela não tem nenhum serviço do anexo 4. É devido ou não seria devido naquele mês os 20%? Não, na realidade é o seguinte, ela faturou em abril, uma hipótese, né? E ela não teve, ela teve serviço só do anexo 3. Então, obviamente, se ela teve faturamento dentro do anexo 3, ela não houve atividade no anexo 4. Porque a minha preocupação, se ela tivesse lá no contrato social e no CNPJ, um KNAI, que ele já fosse mais direcionado para o anexo 3, aí eu já ficava mais seguro. Mas ela simplesmente ela vai ter que fazer uma alteração no contrato. Ela simplesmente tem aquele KNAI, que é aquele direcionado para a construção, o anexo 4. Então ele só tem aquela. Pois é, mas ele não é genérico. Não, ele é o 4399199, que é outras atividades na construção civil. Né? Bom, aí ela prestava serviço mesmo na construção civil. Então ela estava tudo no anexo 4 e pagando os 20%. Só que já em 2018, como 2019, não, até 2018 mesmo, ela já não estava conseguindo serviço. Agora em 2019, ela começou, já pegou um serviço em fevereiro, e abril e maio. Só que esses serviços não é ele direcionado ao contrato da venda do imóvel, ao contrato que seria serviços que eles estão fazendo em prédios já usados. Do anexo 3. No anexo 3. Que conforme o ato declaratório, é tudo no anexo 3. Aí no anexo 3 ela vai pagar mais simples. Como ela vai pagar mais simples? Pagar menos INSS. Aí, mesmo assim, eu estou achando que ela deve... Tem que fazer o planejamento. Se a sua folha for grande, compensa. Pois é, fazer no anexo 3. Agora, se o anexo... Na folha dele é pequena. Aí é o seguinte, aí até as empresas queriam descontar os 11%, mas como é serviço do anexo 3, não pode descontar os 11%. Correto. Aí, se descontar os 11%, a folha dele não dá para... Seria o anexo 4. Então, aí, eu estou pensando o seguinte, como a folha dele é pequena, ele recolhe no anexo 3 e recolhe esses 20%, porque para não surgir dúvida, aí o que eu faço? Faço uma alteração contratual, coloco um KNAI, que ele é mais direcionado no anexo 3, aí o mês que ela não prestar serviço do anexo 4, aí eu já não recolho os 20%. Você está se resguardando. Deixa o Geraldo falar aqui, depois eu passo para você. Ô Geraldo, se eu fosse eu não faria. Porque se fosse o contrário, no contrato dela está um serviço prestado só do anexo 3. Mas ele prestou, durante o mês, tudo do anexo 4. Para onde você pedia? Não, se fosse o contrário do negócio da sua situação. Eu acho que você não entendeu. O KNAI dela... Eu sei, entendi. É do anexo 4. Anexo 4. Vamos supor que o contrato dela, o KNAI dela era do anexo 3. E ela prestou serviço do anexo 4. Eu pergunto, naquele mês que ela prestou serviço só do anexo 4, você ia fazer o quê? Não ia pagar tudo pelo anexo 4? Ia pagar pelo anexo 4 e ia recolher os 20%. Os 20%? Por quê? Porque... Então, agora, do mesmo jeito, ele não prestou serviço, mesmo que não tenha, ele não prestou serviço do anexo 4, só prestou do anexo 3. Eu recolheria só no anexo 3 e comprovaria que não existe serviço no anexo 4 para ele não pagar os 20%. Você tem um pouco de lógica, mas eu fiquei muito preocupado com eu não faria, não. Mas a lógica é correta. O Fábio. Eu concordo com a posição do Everaldo. Se ele não teve faturamento no anexo 4, a tributação é no anexo 3. No anexo 3 não tem os 20% e nem pode sofrer a retenção. Porque inclusive... Agora a questão aí
ele tem KNAI para exercer no anexo 3? É exatamente o que eu falei, ele não tem o KNAI. Aí eu vou fazer uma então, alteração. Se ele não tem o KNAI, você também não pode jogar no anexo 3 e pagar os 20%, que está mais errado ainda. Ou fatura ele como anexo 4. Mas eu acho que quem comanda é a Receita. Se a Receita está enquadrada no anexo 3, não importa o meu KNAI, não. Eu concordo com ele. Inclusive, o exercício determinado pelo KNAI. Não, mas eu não posso ter um KNAI numa coisa e fazer outra atividade. O meu KNAI lá é de construtora. E eu estou fazendo uma construção dependendo do contrato do contratante. O contratante me contratou para fazer um prédio novo onde o preço vai ser englobado na fatura. E não, agora eu tenho um contrato com o contratante de prestação de serviço num prédio que já está alocado, já está funcionando, que eu não vou revender, estou só prestando serviço. Então, esse serviço é anexo 3. Inclusive, prédio velho. É a mesma coisa que eu botar uma atividade de açougue e está vendendo pano, vendendo roupa. Não exagera, né, Fábio? Eu não concordo com o Fábio, não. Porque não exagera, Fábio. Ele está mais ou menos correlata, cara. Aí, porque ele pode mexer com construção. E pintura, o que está fazendo? Pintura não é construção, gente. Mas esqueceu, mas se você fizer uma pintura num prédio novo lá, no prédio novo, ele vai para o anexo 4. É o entendimento da Receita. Aí você vai. Então, no meu entendimento, até eu assisti um vídeo daquela. A mulher aí, eu esqueci o nome dela agora. Zenaide, né? Mas Zenaide mexe com previdência, vai. É isso mesmo. Ela explicou bem, eu concordei com ela. O que determina o anexo não é o KNAI. É a atividade que ela exerceu. Entendeu? Agora, eu concordo que deve-se fazer uma adequação no contrato do CNPJ, porque ele está específico para construção. Faz isso e atrás. Mas não é dizer que ele está específico, que ele não pode fazer aquele serviço que está no anexo 3. Não pode ser proibido. Entendeu? Vamos ouvir o nosso colega aqui. Ele está parecendo a árvore aqui, o Fábio. Fala seu nome para mim de novo aqui, que eu vou escrever agora. É Antônio Silvério. Antônio Silvério. Sim. Eu tenho um cliente, ele, até antes, né, de surgir esse sistema aí novo dos 20% na prestação de serviço, ele presta serviço para a MRV. Então, esses prédios novos, tudo que são feitos aí, ele que pinta tudo. Aí o trem ficou feio e os 20% subiu na folha, né? E ele começou uma choreira, tal. Falei, mas não tem como, né? É o sistema. É a regra. Agora, ele tem, até uns 3 meses atrás agora, ele chegou em mim e falou, eu tenho um outro colega lá que está prestando serviço, tal, também de pintura, e ele faz o contador dele faz uma carta, não sei o quê, manda para a MRV, e livra ele desses 20%. Não tem como você fazer para mim, não? Eu falei, eu tenho que saber que carta é essa, né? Porque até agora, igual ele falou, a gente vê, eu sempre estou analisando esses KNAI, tudo para ver se tinha condições de baixar, mas não tem, realmente não tem. Ele me insiste, foi, traz, me dá, pelo menos, pega o CNPJ dele lá e traz para mim, me analisar o CNPJ dele. Só que até hoje ele não apareceu com isso ainda. Né? Então, é uma situação que, igual você está falando mesmo, acho que o sistema é a Receita, não tem nada a ver. Na realidade, principalmente na MRV, todo mundo quer prestar serviço e pior que ela aceita. Isso. E ela é corresponsável pelo tributo, entendeu? Isso mesmo. Ela teria que fazer a retenção, porque o prédio dela é novo, certo? O serviço que você está prestando faz parte do preço do imóvel que vai ser vendido. Verdade. Certo? Então, ela é uma indústria. Então, quem faz isso aí sim, está fazendo errado. Foi que eu chamei ele, sentei com ele e falei, olha, no meu ponto de vista, tá errado isso aí, porque a MRV está resguardando ela. Lá ela está tirando dela fora. Eu não sei o artigo agora, mas na IN 971, na IN 971 fala a respeito da retenção, viu? E da obrigatoriedade. Eu falei o artigo 191, né? 191.
Eu falei para ele, olha, ela está resguardando ela, né? E o cara assume, o cara se vira, porque na hora que aparecer uma fiscalização lá, vai apresentar a declaração e eles vão em cima do cara. Não, e eles estão correndo, a MRV está correndo risco, né? Correndo risco também. Vamos lá falar SF, Everaldo. Bem, pessoal, eu vou colocar esse assunto. Ô Divina, eu gostaria da sua opinião. Gostaria... Vou colocar esse assunto aqui porque é o seguinte. Mas olha, sei não o que é aquilo. O que você falou aí? O Fábio tem razão. É prudente, está na lei, tem respaldo. Não tem que achar nada. Para isso, tem o CNAE para você definir o que é o serviço da construção civil. Você falou bem no primeiro aí. Se ele tiver no anexo 4, você já tem um agravante. Tem que pagar os 20%, tem que ter a retenção de 11%. Esse é o correto, porque a Receita Federal não quer saber. Você que diz, lato sensu, genérico, a construção civil. Então, se ele praticou outro serviço que tem um KNAI específico, você falou muito bem, você tem que fazer uma alteração, colocar os KNAIs todinho lá. Ora você está no 3, ora você está no 4. Se estiver no 3 é legal, todo mundo sabe que não tem erro. Se estiver no 4, tem aqueles procedimentos da Previdência Social. A Receita Federal não aceita esse negócio de nota, que eu acho. É o que está no KNAI. Geraldo, eu tive um caso de um amigo desse jeito, ele me ligou, eu falei para ele, e ele insistiu e deu problema. A Receita não quer nem saber, ela só lê o que está escrito na lei, KNAI. Agora, se você quiser fazer o que está fazendo, depois você vai lá e faz as provas, mas ela não aceita. Contesto. Vamos supor... Não, vamos discutir, não. Vamos falar do SF. Vamos supor da dona Divina. Eu falei o exemplo para ele aqui. Ele tem o KNAI, que é do anexo 3. Tá bom? Tá. Mas, aí você falou que a Receita... Ele tem o contrário, ele tem do anexo 4. Peraí, Divina. Ele tem do anexo 4, segundo o que eu entendi. Peraí, Divina. Então, mas eu faço o contrário agora. Ele tem uma empresa que é o anexo 3. Certo? Aí você falou aí que vai valer o que está lá na... Receita Federal, o KNAI. E eu pergunto, ele tem o KNAI do anexo 3, mas ele pratica o ato anexo 4. A Receita Federal vai aceitar isso? Então ele tem que fazer o KNAI do anexo 4, fazer a alteração. Então deixa eu pagar para ver, vá. Tá bom. Eu entendi. Agora a pergunta, Everaldo. A pergunta. Ué. Eu não pago para ver de jeito nenhum. A Receita quer dinheiro, é facinho de arrancar dinheiro. Estou falando o contrário, aí no contrário assim, eu pergunto. O que eu vi no WhatsApp por aí fora, certo? Que agora, certo, você não precisa fazer contabilidade até 4.800.000, certo? Não foi isso que eu vi? Essa é a conversa por aí. Até 4.800.000, aquelas firmas do presumido, não precisa fazer contabilidade, apresenta pelo o SF no regime de caixa. Isso que eu escutei no WhatsApp por aí. Eu vi no WhatsApp por aí. Pergunto. Quando você faz a opção do SF lá para o regime de caixa, o Antônio Eudes ficou bem claro aqui. Lá no finalzinho, ele falou assim, você é regime de caixa, você não pode ser regime de competência. Não ficou claro isso aí? É regime de caixa mesmo. Bem claro? Então é o seguinte, muita gente foi nessa onda, está nessa onda aí, não vai apresentar o SD, vai apresentar o SF pelo regime de caixa e muitas associações também do mesmo jeito. Então, ela vai apresentar o SF pelo caixa lá no SF caixa. Não apresentou o SD. Pergunto, o que vai acontecer? Na meu ver, as isenções das empresas, certo, de imune isenta, associações, a isenção é pelo serviço, pela contabilidade. Se ele não apresenta a contabilidade, não há uma isenção. Então, ele vai receber o pedido de caixa, ele não vai apresentar o CD, e como vai ficar essas ECF? ECF. E jogo para vocês, para a gente, na próxima reunião, decidir esse caso.
Porque nós não podemos ser aleatoriamente. Para mim, todo mundo terá que apresentar CD, inclusive o Simples Nacional. Então, a minha mesmo só tem pouquinho lá, apresentei tudo certo no SED, para eu não ter que fazer aquela livraiada, entrar na junta comercial, tá bom? Eu acho que por aí, porque SED, gente, ficou tão fácil. Se não errar, ela apresenta normalmente. Agora, se tiver um pequeno erro, ela não vai passar, porque aí não corrige. Pra você ter ideia, a pessoa apresentou, fez bonitinho, mas ele teve uma despesa lá na DRE dele. É uma despesa, colocou negativo, só 2 dígitos. No terceiro, ele colocou positivo. Então, ela não deu, por causa do um mais ou menos. Ela fazia, ó, lá na conta tal está errada. Aí você terá que ir lá na conta tal, consertou, mandou, certo? Mas, gente, o SED ficou uma beleza, certo? Mas está gostoso mesmo, certo? Então, ele acusa todos aqueles erros possíveis que a gente vai cometer numa contabilidade normal. Então, se você fazer a contabilidade normal, pode ser cometido, e no SED não vai cometer, tá? É isso aí. Everaldo, é assim, vou te falar o porquê. Espera aí, ó, primeiro aqui. Tá, fala. Pode falar aí. Pode falar, Divina. Depois nós esperamos aqui. Nós esperamos, Divina. Fazendo você andar à toa, né, Maurinho? Everaldo, só uma observação no ato da gente solicitar as coisas, você falou assim, aí traz a definição. Nós não podemos definir, nós podemos trazer a orientação. Sim. Porque quem vai definir isso aí só a Receita, né? Então, muito cuidado com isso. Não, mas lá ela está definida já, ué. Pois é, você falou assim, uma definição. Traz a agora, definição. Então, uma nós não podemos definição trazer nossa, a definição. Uma definição nossa, como é que nós vamos apresentar essa SF? Pelo regime de caixa, se for regime de caixa mesmo, ou se com competência, é pelo SED mesmo. Então a definição de como nós vamos prestar o serviço. Porque está definido já pela lei? Está definida, não tem jeito, não, no meu ver. Agora você se provar, não, Everaldo. Nós vamos apresentar o SF, pelo regime de caixa, e não vai ter problema nenhum, certo? Isso que eu queria ver. Tá bom. Porque quando você apresenta a declaração da ZAN, lá da Receita do Simples, você normalmente já apresenta ela já pelo regime de competência. Então, só aí já vai dar um problema sério, né? Não vai dar, sabe por quê? Não, se você apresentar pelo regime de caixa, já vai dar problema. Não, mas acontece nesses casos aí, não é a da ZEM, não vai entrar no mérito, não. Vai entrar o quê? Associações e a firma do lucro presumido. Só essas duas que podem ter problema. Já o lucro real é obrigado a apresentar o SF mesmo, o SED mesmo, tem jeito. Agora, se é presumido, com receita inferior a 4.800.000, que está nessa polêmica, certo? O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que ter muito cuidado, porque a da ZEM a gente apresenta pelo regime de competência. Se apresentar pelo regime de caixa? Não. Nós não vamos apresentar. Não. Vai apresentar ECD. ECD. ECD é caixa. Que aí, no caso do Simples, não vai apresentar SF. Não vai não. É ECD, vai só SF. Leva para a Divina lá. Depois o Pedro está lá também. A Divina e o Pedro lá. Everaldo, você está coberto de razão. Olha tanto que é ignorante. Contador foi formado, fazer contabilidade, mas morre de preguiça, porque ele não pegou o fio da meada. Uma briga societária, o juiz não faz nada se não tiver contabilidade. Cadê a contabilidade? Morre um carinha lá, rico, que tem uma firma bagunçada. O juiz quer o balanço para fazer a distribuição lá, fazer o ECD, fazer todo o inventário. Tem um problema sério lá, que tem um benefício, como você falou. A associação, por exemplo. Onde é que está o controle? Contabilidade é controle, pagar imposto é uma coisa, informar é outra coisa. O contador precisa de... Uma ação judicial
social. Se não tiver balanço, o PT só dá sonho, não faz nada. Aí o que o cara faz? Vai lá e tchuc, igual você falou aquele dia, uma pessoa te pergunta, lembra que um cara vai, posso? Não, vou apresentar. Eu estava presente um dia. Você não faz isso, você tem que fazer o balanço. Acho que era uma morte. Então, contabilidade é controle patrimonial para a sociedade, para o sócio. Não é para fiscal, não é para ninguém, não. Ele acrescenta. As associações que têm um benefício, que Brasília está lotado de dinheiro lá jogado fora, que pode pegar lá para comprar cá, para fazer isso e aquilo. O juiz não, o governo, a pessoa que faz o benefício, se não tiver contabilidade, não faz não, meu irmão. Então, é o seguinte, contabilidade é um bem necessário, não é um mal necessário. Façam contabilidade, fica tranquilo, se tiver uma confusão, se apresenta os livros, não é difícil fazer, é só que até você ser treinado, habituado, é fácil demais, é só começar que vai dar certo. Vamos ouvir o Pedro aí. Fala. Eu só ia acrescentar, assim, uma empresa que pediu recuperação judicial, por exemplo, né? A contabilidade é fundamental para isso. É imprescindível, não é fundamental, é imprescindível. Pessoal, eu não estou questionando... Espera só um momentinho. Eu não estou questionando o caso, certo, se é legal ou não. Eu estou questionando hoje é que eu vi no WhatsApp, certo, o pessoal falando agora aquelas empresas até 4.800 não precisa fazer contabilidade, certo, porque a Receita Federal facultou que eu possa apresentar o SF sem apresentar o ECD, certo? Isso que é minha preocupação, porque esse SF, sem apresentar o ECD, ele vai para o regime de caixa. Okay. O regime de caixa não é verdadeiro para aquelas empresas, certo? Ok, vai lá, Fábio. Não, lembrando que para as empresas do lucro presumido, a contabilidade influencia na questão da distribuição de lucro. Também. Né? Espera. Sim, ué. Tranquilo aí. Acontece que tem um grupo por aí afora que fica incitando as pessoas, certo? Não fazer contabilidade. Aí as empresas, as associações agora, não precisa fazer mais não, porque até 4.800, certo? Não precisa fazer contabilidade. Apresenta ECV lá no regime de caixa, certo? O regime de caixa só pode ser regime de caixa, não pode ser competência. E pior ainda, teve um caso de uma pessoa que queria apresentar o SF sem apresentar o ECD e queria que apresentasse lá no SF o balanço patrimonial. Olha, tem lógica? As minhas lá eu apresento ECD e SF, todas. É porque o ECD você praticamente já fez 80%, 90% do SF. Ué. Então, a vantagem aí nós temos que trazer alguma coisa, definido o grupo, certo? Pessoal, não vamos fazer isso. Vamos apresentar o ECD e o SF. Nós temos o tempo até o dia 31, já está feita a contabilidade, 90% está feita, se não tiver, fácil. Então, apresentar o SF, que o ECD. Gente, ficou beleza, seu gente. Qualquer erro que tiver, e numa vírgula que tiver lá, ele vai acusar, e é fácil a gente determinar onde está o erro. Você lembra quando o ECD era difícil? Era. Aí o E-Social hoje é difícil. Mas vamos arrumar também. Vamos embora assistir a Maria do Pedaço.